de ir, porque esses lugares nos dão aconchego. Especialmente os lugares da nossa infância são um acalento para o nosso coração. O lugar onde nós passávamos as férias com os nossos pais, ou até a nossa velha e antiga casa, nosso velho e antigo quarto na casa de nossos pais. É onde nós tínhamos o nosso aconchego. No caso dos discípulos era a mesma coisa. Havia lugares especiais para os discípulos. Primeiro, o Mar da Galileia, onde eles conheceram Jesus. Depois, a cidade de Cafarnaum, onde eles tiveram os momentos mais felizes e alegres, porque lá Jesus curou a sogra de Pedro, fez diversos milagres e ainda não era perseguido, não era tão famoso. Conforme a fama de Jesus aumentava, não como um showman, mas porque ele tinha o poder de Deus, a perseguição aumentou. E conforme o tempo passava, também se aproximava o momento da crucificação e da morte, o que tornava o ambiente dos discípulos mais carregado, mais sombrio. Por isso o Alto dos Montes também era um lugar especial. Os judeus costumavam subir os altos montes para orar a Deus, não porque o monte estava mais perto de Deus, mas porque foi em vários montes da história de Israel que Deus falou com seus servos. Deus falou com Moisés no Monte Sinai, Deus se despediu de Moisés no Monte Nebo e assim por diante. Jesus então sobe o Monte Hermon, um alto monte, e desse monte é possível ver toda a Palestina, toda Israel, inclusive Jerusalém quando o dia está límpido. Jesus então toma os seus discípulos Pedro, Tiago e João e leva ao alto do Monte Hermon. Lá algo magnífico acontece, que nós vemos na figura, né? Jesus ao lado de Moisés e Elias. Só que isso não era tudo. O que aconteceu de espetacular foi que o rosto de Jesus se transfigurou, ficou branco como a neve. Por que é importante essa figura de Jesus revelando a sua glória? No próximo slide nós vamos ver os temas dos cultos de março. São temas de quaresma. Esse ano a quaresma que nós vamos celebrar é uma quaresma, digamos assim, geográfica. Nós vamos viajar com Jesus, porque a quaresma nós lembramos da viagem de Jesus desde a transfiguração no Monte Hermon, perto da Galileia, onde ele desce, cruza Samaria e vai a Jerusalém. Então nós vamos, por exemplo, domingo que vem falar da tentação de Jesus no deserto, né? Então aconteceu algo no deserto. Do deserto nós passamos para Jerusalém, para o momento em que Jesus nem discípulo tinha. É chamado do ministério solitário de Jesus em Jerusalém. Depois ele vai para a Galileia, né? E aí de Jerusalém nós vamos de fato a viagem de Jesus pela Samaria em direção a Jerusalém, onde no dia 23 de março nós vamos ver o que Jesus fala com a mulher samaritana e por que essa história é tão importante na caminhada de Jesus em direção à cruz. E no dia 30 nós veremos Jesus já em Jerusalém, fazendo o quê? Curando as pessoas. Ele que estava prestes a perder sua vida, ainda se preocupava com os sofredores que havia naquela cidade. Então nós vamos ir por essa jornada de quaresma, contemplando as ações de Jesus nesses lugares. Mas para isso precisamos, igual os discípulos precisaram, de uma força. Porque ver o nosso mestre sofrendo, sendo perseguido, não é fácil para nós, como não foi para ele, e muito menos para os discípulos. E essa força vem do quê? Quando você tem um vestibular, quando você tem uma entrevista importante, você ainda é garoto, menina, o que o pai e a mãe de vocês, o que os nossos pais faziam? Mandava descansar, né? Vai para o seu quarto, vai descansar. Então eu lembro até hoje, né? Eu já era grande, estava no seminário e iria fazer um intercâmbio no seminário lá dos Estados Unidos. E eu fui jogar bola, era férias do seminário, né? Eu fui jogar bola e naquela época a gente aguentava jogar bola todos os dias, várias horas por dia e quase não cansava. E a minha mãe e meu pai, olha, toma cuidado, você vai viajar, lá não tem convênio, lá você está por conta, né? Se acontecer alguma coisa, ou você vai ficar no Brasil, ou você vai ter que ir machucado para lá. E aí parece praga, né? Mas dito e feito,
Uma semana antes de viajar, num lance do futebol, eu desloquei o ombro, luxei o ombro, né? Ele veio parar no meu estômago aqui, ficou feio, né? Eu fui para o hospital, o médico colocou no lugar, e sorte que não foi nada assim muito grave, né? Pelo menos para alguém de 20 e poucos anos não foi tão grave, eu consegui me recuperar e viajar. Mas aí eu aprendi a importância do aconchego, né? De ficar no seu quarto tranquilo, de curtir a sua casa, né? De receber a força para uma viagem importante ou para uma viagem difícil que é ficar longe da família. Com Jesus e os discípulos a mesma coisa. Antes de viajar para Jerusalém, ele pregou na Galileia e subiu ao Monte da Transfiguração, ao Monte Hermon, para dar um alívio aos discípulos, para dar um conforto aos discípulos. Então abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 17, versículos 1 e 2, né? Mateus 17, versículos 1 e 2. Quem pode ler bem alto? Seu Quentinho, pega o microfone aqui então. Seis dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, o que o senhor Cantian leu aqui é a força que Jesus deu aos discípulos. Para o próximo slide nós vermos a viagem que Jesus fez, lá da Galileia até Jerusalém. O rosto de Jesus no Monte Hermon resplandeceu, ficou brilhante, e a roupa também ficou branca como a neve. O que isso quer dizer? O que a revelação da glória de Deus, de Jesus, tem de confortante para nós e os discípulos? O poder de Jesus, né? O objetivo de Deus era mostrar que aquele homem que ali estava diante dos olhos dos discípulos, aquele homem simples, que falava errado igual os galileus, igual o pessoal de Nazaré, que comia, que não lavava a mão antes de comer, como era costume dos fariseus, que era um homem comum, um carpinteiro, e aquele homem era o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, né? E isso é revelado por nós também pela presença de Elias e Moisés na transfiguração. No próximo slide nós vemos Moisés é aquele que segura os 10 mandamentos, do lado esquerdo ali, né? E Elias o profeta. Elias representa todas as profecias do Antigo Testamento se cumprindo no Filho de Deus, em Jesus de Nazaré. E Moisés representa o quê? A liderança. Ele é o líder de Israel, é o maior dos maiores líderes, né? Que liderou Israel da escravidão do Egito para Canaã. Jesus é, de certa forma, um outro Moisés, muito maior do que o próprio Moisés. Por quê? Nos lidera da escravidão do pecado à Canaã celestial, a salvação eterna, a vida eterna. Jesus nos leva pelo deserto do Êxodo, não um êxodo pelo Sinai, pela Arábia, pela Palestina, mas um êxodo da nossa vida, onde nós nascemos em pecado, condenados pela lei, com o destino ao inferno, e Jesus passa a nos resgatar pela ação do batismo, pela ação do Espírito Santo no batismo, e principalmente pela ação do Espírito Santo na palavra. É esse Jesus agora que os discípulos contemplam, o verdadeiro Deus, mas também um verdadeiro homem. Por isso, aquele momento foi tão absurdamente reconfortante para os discípulos, que Pedro, que era um dos discípulos que não pensava para falar, ele teve uma ideia súbita. Vamos ler no próximo slide em conjunto. Quem tiver a Bíblia aberta também pode acompanhar no versículo 4. Vamos ler em conjunto. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Nós não sabemos quanto tempo Pedro pretendia ficar no alto do monte.
Mas a gente também nos preocupa com isso quando estamos no aconchego da nossa casa, estamos no aconchego da nossa igreja. O tempo que permanecemos nesses lugares não importa. O que importa é que está gostoso. O que importa é que a gente quer ficar junto, a gente quer ficar em casa com o papai, com a mamãe, com os filhos. É isso que importa. A gente não conta os horários ou o calendário. Nós simplesmente permanecemos. Por isso Pedro disse, vamos ficar aqui, como é bom estarmos aqui, nesse aconchego maravilhoso. E de fato a Bíblia mostra que é muito bom. No próximo slide nós vemos alguns aconchegos, né, que eu tive a liberdade de tirar do Facebook de alguns. Nós temos lá o Douglas e a irmã Daniele no aconchego da família, na festa da família. Como é bom, né, fazer uma festa familiar. A graça de um casamento ou de um aniversário não está em si na festa, mas está em quem está na festa. É isso que importa. Não importa tanto a comida, a decoração, a filmagem, o bolo, mas importa as pessoas. Esse aconchego que é maravilhoso. Por isso, às vezes, quanto mais luxuosa é a festa, a gente sempre nota isso, menos intimidade tem os convidados. Então é uma festa para os outros, né? Por exemplo, um casamento. Mas uma festa familiar não. É aquela coisa gostosa, o aconchego da família. E certamente depois do aniversário, né, Douglas e Daniele tiveram uma semana mais forte, né? Mais fortalecidos por aquele momento com a família. A nossa segunda-feira, terça e quarta, ela é mais suave porque a gente passou o fim de semana com quem nós amamos. Então esse aconchego é importante. Embaixo nós temos o casamento, eu não sei de quem é, mas estava o Wagner e o Wolf, a Andrélia, né? E o namorado do Wagner ali. E o Cláudio. É o Cláudio ali? Tá. Foi o casamento do Cláudio, então. Ah, tá, é o Cláudio, não é o Wagner, né? Tá bom. Então, o Cláudio é um dos sobrinhos preferidos do Irene Wolf, né? Ele passou por maus momentos na vida ano passado, teve um ataque do coração, hoje está se recuperando, né? E hoje ele vive ainda mais o aconchego da família. E não só o aconchego da família, mas o aconchego da igreja. Nós temos a figura da igreja, né? A igreja simbolizando o momento que nós passamos aqui com Deus. E é um momento aconchegante. É um momento onde nós temos e sentimos amor uns pelos outros, né? O Irene hoje já tem esse amor de Deus ainda mais presente, porque a crise que ele passou o trouxe de volta para a palavra de Deus. A fé na qual ele foi batizado desde criança. E não é a fé luterana, é a fé cristã, né? Deus o trouxe de volta. Acontece a mesma coisa com a gente. A gente passa uma época longe de Deus ou da família, de quem nós amamos, e de alguma forma Deus nos traz de volta para o aconchego. É igual aquele jovem que vai jogar bola e não deveria estar se matando no campo, e aí quando ele se machuca, o pai e a mãe nunca diz, eu falei, se vira, né? O pai e a mãe sempre diz, olha, você vai levar uns cascudos primeiro, mas depois deixa a gente cuidar de você, né? Vamos cuidar de você. É assim que acontece na nossa família, é assim que acontece na igreja, né? E a Bíblia fala sobre isso. Vamos achar o Salmo 133, versículo 1. O que Pedro fala não foi uma heresia, mas nós temos isso em diversas partes da Bíblia. Salmo 133, versículo 1. O que o salmista diz ali? Quem pode ler? Isso, como é bom e agradável estarmos aqui, como é bom e agradável ver os irmãos vivendo unidos, né, juntos, como é bom. A própria Bíblia fala que esse aconchego da igreja e da família é muito bom. E não é bom porque é gostoso, né? Essa palavra bom aqui na Bíblia não é um bom assim de algo gostoso, como é bom comer uma pizza. É bom comer uma pizza, mas esse bom é um bom absoluto. É o bom em si. Como é bom estar aqui, Jesus, no Monte Hermon. Como é bom ver os irmãos unidos, vivendo unidos. Como é bom estar na família. É um bom absoluto, é bom em ponto final. Por isso é muito bom. É o mesmo bom que Deus usa lá em Gênesis capítulo 1, versículo 31.
Gênesis 1:31 diz assim: e Deus viu que tudo era bom. Ou seja, o que isso quer dizer? Deus criou o universo sem pecado e disse: tudo, 100% é bom, é agradável, é maravilhoso. Por isso que quando nós temos a felicidade de viver no aconchego da igreja e da família, por que é bom? Porque nós temos a chance de, pelo menos, ter um gostinho do céu, do paraíso perdido. Cada beijo que nós recebemos da mãe ou de um filho é um pedaço do paraíso, aquele paraíso que Deus criou e disse tudo é bom. Nós sentimos aquele paraíso. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, ouve o perdão, vem a Santa Ceia, por que é bom? Porque a gente revive por alguns momentos o paraíso celestial, o que nós perdemos por causa do pecado. Por isso, esses momentos são muito bons, né? E não é pecado de fato querer, igual Pedro, ficar ali no alto do monte, permanecer na igreja, ou ficar em casa com a família, porque isso é muito bom mesmo. Só que nós temos uma grande responsabilidade, né? Vamos ver no próximo slide, né? Nós não podemos ficar no paraíso, no aconchego, porque o paraíso não existe mais. Foi perdido por causa do pecado de Adão, que nós herdamos, e dos nossos pecados também, né? Olha, quem desperta os discípulos do sono? A voz de Deus. Vamos ler em conjunto Mateus 17:5. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Essa voz do céu, de Deus Pai, dizendo: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria, né? Despertou os 3 discípulos do sono, ou daquele aconchego. E o despertamento foi tão grande que a Bíblia diz o quê? Que eles estavam lá em cima e se ajoelharam e colocaram o rosto na terra de medo, ao ouvir a voz de Deus, né? Na verdade, a voz de Deus mostra o quê? A necessidade de ouvir o Filho dele. Escutem o que ele diz, disse a voz. Deus repete essa expressão: este é meu filho amado, que me dá muita alegria, diversas vezes. E uma delas é no batismo de Jesus no Rio Jordão por João Batista. Mas no Monte da Transfiguração, Deus coloca um adendo: escutem o que ele diz. Os discípulos ficam com medo, né? Só que esse medo passa. Olha só o que Pedro escreve na segunda epístola, anos depois desse evento maravilhoso e dramático. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 17 e 18. Quem pode ler? 2 Pedro, capítulo 1, versículos 17 e 18. Então o apóstolo Pedro escreve sobre isso, né, sobre esse momento dramático. Olha só o que ele escreve. Vou pedir para Camila ler. Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no monte sagrado. Então veja Pedro dizendo: nós estávamos lá, né? Nós vimos a glória de Jesus, a glória de Deus. Pedro tem aquele momento da transfiguração como um momento chave no seu ministério, onde ele recebe o aconchego de Deus e o chamado à ação. A nossa casa nos dá aconchego, mas ela só vai ser de certa forma útil se a gente usar essa força que recebemos do pai e da mãe na nossa vida, não só ficando em casa. A igreja é a mesma coisa. Nós estamos aqui reunidos, isso é bom e agradável, mas isso só vai fazer diferença no mundo se a gente sair da igreja, se a gente atuar lá fora, se a gente levar o evangelho a quem está fora do chamado de Deus. É só assim que esses momentos do paraíso que nós absorvemos, que nós aproveitamos, fará diferença nesse mundo que está caído e contaminado pelo pecado. Nós não podemos ficar mais apenas no paraíso. Assim como hoje, jovem nenhum faz diferença só de frente para o computador, mas lá fora na vida,
alcançando as pessoas, que o jovem vai fazer diferença, o cristão também não pode ficar na igreja como um mundo à parte. O que nós recebemos aqui deve ser compartilhado lá fora, com as outras pessoas. Olha só o que Jesus disse a Pedro. No próximo slide, escutem o que Jesus diz. E a primeira coisa que Jesus disse aos discípulos, após a voz do céu ordenar que os discípulos escutassem, né, a Jesus, né, foi isso aqui. Jesus veio, tocou neles e disse, vamos ler em conjunto? Levantem-se e não tenham medo. Levantem-se e não tenham medo. Jesus vem na direção dos discípulos, toca neles e diz, levante-se. Ou seja, vamos para a ação. Não adianta ficar aí prostrado. Mas ele complementa, não tenham medo. É isso que Jesus disse aos discípulos. Jesus poderia ter dado uma ordem da onde ele estava. Levanta aí, rapaz, coragem. Mas Jesus fez questão de ir ao encontro dos discípulos, de encostar neles, de mostrar a eles que aquele poderoso Filho de Deus brilhando, continuava ainda sendo um ser humano que encostava nas pessoas. A mão de Jesus resplandecia, mas era a mesma mão que comia peixe, tomava mel, que pescava com os discípulos. Era uma mão de carne e osso. Ou seja, o Filho de Deus, todo-poderoso, com o rosto resplandecente, com as vestes brancas, ao lado de Moisés e Elias, continuava sendo o mesmo Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, o carpinteiro. Era esse o Salvador que os discípulos tinham. E esse Jesus, simples e ao mesmo tempo verdadeiro Deus glorificado, prometia aos discípulos, não tenham medo. Eu estou com vocês, a minha mão está aqui encostando em vocês. Por isso a transfiguração foi um momento onde os discípulos absorveram essa confiança, essa coragem, esse consolo. E Pedro diz assim, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Pedro escreve, assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Pedro fala da luz e da escuridão. Após ver a luz de Jesus, todos os outros tipos de luzes são comparadas à escuridão. A gente vive na escuridão por mais luz que tenha na nossa vida. Agora, quando a luz de Cristo brilha em nossas vidas, é como o brilho da estrela da manhã. A estrela da manhã é o único corpo celeste que consegue brilhar enquanto o sol está brilhando também. As outras estrelas somem, mas a estrela da manhã tem um brilho tão forte que por mais que o sol esteja nascendo, ela continua lá brilhando. É uma figura para o próprio brilho de Jesus. Jesus é a estrela da manhã, não a luz que ofusque essa estrela, né? E a luz que vem de Jesus brilha em nossos corações. Isso significa que nós não temos luz própria. Essa ideia que nós temos no mundo, né, é tão difundida, de que nós temos a nossa própria luz, que as pessoas têm uma luz interna, né? Isso é mentira. Nós podemos ter um LEDzinho fraco, mas não temos luz própria. Nós conseguimos apenas espelhar a luz de Deus, mas não produzi-la. Nós somos como a lua, que não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. E aí, por isso, nós conseguimos ver a lua de noite. Nós somos assim. Nós precisamos da luz de Deus brilhando em nós, e essa luz vai iluminar outras pessoas. É o amor de Deus em nosso coração que nos torna capazes de levar amor a outras pessoas. No próximo slide nós vemos a alegria de Deus, a luz de Deus brilhou não no rosto resplandecente de Jesus, mas no rosto marcado de sangue, né? Não foi o rosto glorioso de Cristo que nos trouxe salvação sozinho, mas também o rosto de Jesus
mostrando a sua humanidade, o fato dele ser verdadeiro homem. Na cruz nós vemos morrer o Filho de Deus, verdadeiro Deus, mas também o Filho de José e Maria, verdadeiro homem, filho de Davi, nascido de mãe, como nós nascemos. Na cruz nós vemos Deus entregar a sua vida em nosso lugar. E por isso essa morte de Cristo, essa morte traz alegria ao Pai. Não porque ele tem felicidade em ver o filho dele morrer, mas porque ele tem felicidade em ver o mundo ser salvo por meio do sofrimento do seu filho na cruz. Jesus conclui a sua missão dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Os discípulos viram isso acontecer. Se não viram, ouviram falar. Porque dos 12 apenas João estava presente mesmo ali na hora da crucificação. Mas quem sabe alguns estavam escondidos com medo entre os arbustos e ouviram Jesus falar. O certo é que, mesmo quem não viu, como nós não vimos Jesus morrer, ficamos sabendo pela palavra. Mesmo nós que não vimos, temos essa fé. E essa morte faz diferença em nossas vidas, porque por meio dessa morte nós temos vida. Por meio dessa morte nós temos a luz de Deus brilhando em nossos corações. E é na cruz de Jesus que nós somos aconchegados. É na cruz de Jesus que nós temos conforto. Algo surpreendente na crucificação de Jesus é que essa história do aconchego nunca ficou de fora. Do alto da cruz, o que Jesus disse a Maria e a João? Ele estava ali salvando o mundo inteiro, fazendo algo espetacular, da história do mundo. Mas mesmo assim ele se preocupou. Maria, eis o seu filho, João vai cuidar de você. João, eis a sua mãe, cuide de Maria. Salvando o mundo inteiro, ele se preocupou com as pessoas que estavam ali. Ele olhou para os romanos e para os judeus que estavam crucificando a ele e foi capaz de dizer: Pai, perdoa cada um desses aqui, porque eles não sabem o que fazem. Ele olhou para o ladrão na cruz que clamou por misericórdia: lembra-te de mim, Jesus, quando estiveres no paraíso. E ele foi capaz de dar atenção individual àquele rapaz. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus se preocupou com aquele rapaz, do alto da cruz. Ele aconchegou cada uma dessas pessoas. Por isso Jesus aconchega cada um de nós, por menor que seja o nosso problema. Ele não está ocupado pensando em todos, por isso não pode nos ouvir. Ele está ocupado pensando em você, em cada um. Ele está ocupado aconchegando você no ombro dele na hora do sofrimento. E é por isso que nós podemos nos dirigir a ele. Mas não podemos ficar só no aconchego. No próximo slide nós temos uma figura interessante de um senhor, mora lá no Nordeste. Ele tem vergonha de testemunhar, de falar. O que ele faz? Muitas pessoas passam em frente à casa dele e ele escreve mensagens bíblicas no seu muro. Leia a Bíblia, Jesus te ama, este é meu rochedo, meu amigo, Jesus te ama, Deus tem um lugar para você no céu, Jesus é o caminho, não há outro, Jesus vem buscar os que fez no mundo, ele, até o português dele não seria aquele português padrão, mas ele está comunicando o Evangelho, ele coloca ali mensagens que ele vai trocando ao longo do ano, vai colocando outras para as pessoas lerem. Colocou ali o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então ele no aconchego de casa é capaz também de sair para o mundo. A nossa casa deve ser mais ou menos parecida com essa, não que a gente tenha que pintar, fazer essa decoração com a nossa casa, mas o que a gente vive em casa deve ter um resultado para fora. Nós devemos levar o amor que temos em nossa casa para as pessoas. A nossa igreja tem que ser assim. Nós temos que compartilhar o amor que sentimos aqui com outras pessoas. E principalmente nós temos que preservar esse aconchego, esse monte da transfiguração.
O ataque do diabo, semana que vem nós vamos ver. O ataque do diabo sempre é tentando terminar com esse aconchego. Assim como ele tentou terminar com o paraíso, com o aconchego do paraíso. Viu Deus que tudo era bom. O diabo foi lá e quis terminar com aquilo. O diabo não suporta o aconchego que nós temos na igreja, quando os irmãos se amam, estão unidos, e tenta provocar rivalidade. Porque a igreja unida e aconchegante é uma memória, um lampejo do paraíso que o diabo tanto odiou. Por isso ele quer terminar com esse aconchego, com essa harmonia. Quando ele vê uma família cristã harmoniosa, que se ama, o diabo não suporta isso. Porque lembra de Adão e Eva sem pecado no paraíso. E ele quer terminar com o aconchego de vocês, na família de vocês. Quando o diabo vê alguém em paz consigo mesmo, pelo sangue de Jesus derramado na vida e por ter sido perdoado, quando o diabo vê alguém assim, vivendo nessa misericórdia de Deus, ele quer separar. Porque ele não suporta ver alguém no aconchego com Deus, tendo o conforto de Deus. Ele quer terminar com isso, né? Então nós devemos preservar esse aconchego com Deus, com a família e com os irmãos na fé. E mais do que isso, nós devemos compartilhar esse aconchego com quem está no mundo e não vive nenhum desse consolo. Tragam as pessoas de casa, lá de fora, da rua, para o consolo de Deus. Vamos no próximo slide. A promessa de Jesus é para nós hoje também, né? Jesus toca em vocês e diz: levantem-se e não tenham medo. Levantar-se significa sair do aconchego. Mas não tenha medo de sair do aconchego, de buscar as pessoas lá fora. Jesus encosta em vocês pelos ouvidos quando vocês ouvem a palavra, quando vocês leem, ele encosta em vocês pelos olhos. E até além disso, nós recebemos Jesus Cristo com a nossa boca. Recebemos o pão e o vinho. E na hora que recebemos o pão e o vinho, recebemos a Jesus. A Santa Ceia é o momento em que nós beijamos o nosso Salvador. Um beijo de carinho, e onde o Salvador nos beija para nos dar o perdão de pecados. É o milagre da fé. O milagre da fé é crer que na Santa Ceia o corpo e o sangue de Cristo estão presentes para a misericórdia do ser humano, para nos aconchegar. Meus irmãos, um dia, o nosso aconchego final, no próximo slide, vai ser assim, né? Jesus vai nos encostar com a sua mão e nos levar para a morada celestial, para o paraíso renovado, né? Enquanto esse dia não chega, usem do paraíso que vocês têm na casa de vocês aqui na igreja e tragam as pessoas lá de fora para esse lampejo do paraíso. E aguardem esse dia chegar com grande esperança no coração. Vivam dia após dia certos de que um dia Jesus virá para nos levar ao aconchego final. E daquele aconchego, da Nova Jerusalém, nós nunca precisaremos descer. Será um monte final, o monte mais alto, do qual nós não iremos descer. Naquele dia veremos Pedro completar o seu sonho. Uma barraca para Elias, uma para Jesus, outra para Moisés, e mais o que ele sonhou. Uma barraca para cada um de nós, nesse monte tão maravilhoso que é a Nova Jerusalém. Que Deus prepare uma barraca maravilhosa para cada um de vocês. Se vocês estão vivos, é que a barraquinha de vocês lá no céu ainda não está pronta. O dia que ficar pronta, ele vai chamar. Mas enquanto não ficar pronta, vão chamando outras pessoas a também terem essa barraquinha no céu, comprada pelo sangue de Jesus. Que Deus guarde vocês nessa fé e nesse aconchego, pois Jesus é o Filho amado de Deus, o Filho amado que dá muita alegria ao Pai, o Filho amado que dá muita alegria a cada um de nós. Amém.